Simplifica, ó. Certo? 2 dividido por 2, 1. Isso dividido por isso dá 1, ficou 2x à quinta menos 4y. Se eu fosse colocar na prova, eu ia colocar assim, a resposta. Certo? Na prova não, desculpa, gente. Na tarefa pode deixar assim, tá? A partir de cima, mas pode ser que na prova eu dê uma simplificada. Eu coloquei essa última parte, Bruno. Tá. Eu vi, ó, olhei esse termo aqui e olhei esse termo aqui. Entre 10 e 2, o máximo divisor comum era 2. Né? Máximo divisor comum entre 10 e 2, 2. E esse termo aqui era comum, ó. Então, eu coloquei o 2, que é o máximo divisor comum entre 10 e 2, e o termo comum. Aqui eu peguei esse termo aqui, ó. 10x à quarta, x vai ser y, e dividir por esse termo que eu coloquei em evidência. Ó, vê se vocês concordam. Simplifica, dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então, ficou 5x à quarta. Certo? Comprei isso na internet sobre 10% 2 dá 5, hein? Gente, meu celular começou a falar sozinho. Ó, volta. Aí eu peguei esse termo todão aqui, ó. 2x à quinta menos 4y. Dividi pelo termo que eu coloquei em evidência. Ó, simplificou, dá 1. Simplificou, dá 1. Ficou o quê? 2x à quinta menos 4y. Certo? A Siri tá falando comigo. Tudo bem? Só que eu vou ter que apagar aqui, tá? O 1, qual 1? Qual 1? Porque o 1 multiplicado por isso dá isso mesmo. E o 1 multiplicado por isso dá isso mesmo, tá? Erison. Apagar aqui, peraí, vamos derivar em y. Então, é bom estudar, porque às vezes num exercício, nem estou falando de cálculo, tá? Estou falando de outra disciplina. Aí o professor dá uma simplificada, colocar em evidência, a gente pensa que não entendeu. Só estou tirando a dúvida dessas duas, não vou fazer mais nenhuma, tá, Ricardo? Só estou tirando essas dúvidas. Não vou fazer mais nenhuma, só essas duas que eu fiz. Derivando em y. Também eu tenho uma função de y multiplicando outra função de y. Produto. Tá? Deriva a primeira, copia a segunda. Mais, copia a primeira, deriva a segunda. Derivando isso daqui em y, quanto dá? Quanto dá derivando em y, pessoal? Muito bem, obrigado. Ó, gente, eu fui olhar aqui na pergunta da tarefa. Na pergunta tá assim: encontre as derivadas parciais de primeira ordem das funções a seguir. Tá pedindo para simplificar? Tá pedindo para colocar em evidência? Não, não tá pedindo nada. Então, se você fez isso aqui, tá certo. Acabou já. Se você fez isso, certíssimo. Certo? Tudo bem? Beleza. Querem que eu simplifique, coloque em evidência esse ou não precisa? Tá. Então, olha só, pessoal. Vê se vocês concordam comigo. Vou fazer uma coisa a mais aqui. Depois eu apago, tá?
Vou distribuir. 2 vezes 6, 12 a quinta. E x, 2x mais 6y. Menos 4 vezes 6, 24y. E 2x ao quadrado mais 6y. Fala para mim o que tem em comum nesses três termos. Qual é o máximo divisor comum entre 4, 12 e 24? Qual que é o máximo divisor comum? Isso, Isabela. Por 1, entre 4, 12 e 24. Todo mundo aí desses caras que eu falei, do 4, do 12 e do 24, todos eles dá para dividir por 4. Então, a 4 está em comum. E o E? Só não vai ter espaço para escrever daquele jeitão, tá? Agora, ó, Erison, se eu pego 4 dividido por 4 dá 1, esse dividido por esse dá 1. 1 vezes menos dá menos 1. Aí esse menos 1 eu tenho que colocar. 12 dividido por 4, 3x à quinta. Esse simplificou com esse. Menos 24 dividido por 4, 6y. Simplificou, dá 1. Acabou. Pessoal, eu vi que teve um monte de gente que perguntou umas coisas aí e não entendi nada, tá? Porque aí passou muito rápido. Deixa eu só repetir uma coisa, pessoal. Na tarefa, tá escrito: encontre as derivadas parciais de primeira ordem das funções a seguir. Então, eu fiz até aqui, ó, eu fiz isso aqui, já tá feita, já tá pronta. Já deu prontinha, tá? Eu só tá pedindo isso na primeira. Alguém tinha perguntado da questão 2, eu não sei quem perguntou, tá, gente? Me escuta todo mundo. Alguém perguntou da questão 2 e falou assim, nossa, não entendi, não consegui interpretar. É assim, a palavras... peraí, esquece que eu ia falar, porque... eu tenho duas palavras que são importantes, tá? Duas palavras que são importantes, que seria taxa... Primeira, e variação. Segunda, taxa de variação. Taxa de variação, o que é? Derivada. Se é derivada, gente, basta derivar em x, substituir o ponto. Deriva em y e substitui o ponto. Certo? Tudo bem? Pronto, já tirei todas as dúvidas possíveis da tarefa, tá? Peraí, Sueli, já vou olhar. Já vou olhar do Ivan, já olho da Sueli, tá, Sueli? Pode começar a aula agora, pessoal? Podemos começar a aula, pessoal? Daqui a pouco eu olho, tá? Então, o 2 eu já acabei de explicar o 2. E o 3 era da aula passada. O 3 é igualzinho, nós fizemos igualzinho à aula passada, tá? E o 2 foi, eu acabei de falar. Você deriva e substitui, tá, Wesley? Beleza. Não, Ivan. Agora, ó, pessoal, plano tangente. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Isso daqui, pessoal, esse desenho aqui, eu fiz nada, né? Isso aqui foi um aplicativo. Mas eu tenho o gráfico de uma função de duas variáveis. Peraí, Bruno, já olho. Eu tenho o gráfico da função de duas variáveis. E eu tenho um plano aqui que está encostando. Esse plano é um plano tangente ao gráfico dessa função. Tá? Então, vamos lá. Depois eu arranco essa página aqui, tá? Antes de enviar para vocês. Plano tangente. Na verdade, pessoal, o plano tangente, o que eu vou precisar fazer aqui é só derivada.
derivada e substituir. Peraí, deixa eu ver a página. Alguém sabe qual que é a página? Acho que lá para a página 50, tá, ô Bruno? Pessoal, pera um pouquinho. Plano tangente. A equação do plano tangente à superfície de uma função, lembra que a função de duas variáveis, ela representa uma superfície. Nós desenhamos apenas duas superfícies, que a gente desenhou o plano e a gente desenhou uma semisfera, tá? Semisuperfície esférica. Beleza. Então, ele está falando que a equação do plano tangente à superfície de uma função de duas variáveis, no ponto x0, y0, é como se fosse o ponto inicial aqui. Pensa nisso. No ponto x0, y0, é dada por essa fórmula aqui. Você vai ficar desesperado que não precisa decorar a fórmula não, tá? Então, eu tenho z menos z0 igual a f de x, quer dizer, você deriva a função, substitui o ponto dado, x menos x0 é esse cara aqui, mais deriva a função em y, substitui no ponto dado, e depois faz y menos y0. Faltou o y0 aqui, ó. Tá? Então, aqui é x menos x0, y menos y0. Ok? Presta atenção aqui um pouquinho, pessoal. Encontrar a equação do plano tangente de f no ponto de coordenadas 1 e 1. O que eu tenho que fazer para encontrar a equação do plano tangente ao gráfico de uma... Ele é sossegado, sim. Só me ajuda aí, pessoal. Deriva essa função em x. Não pode mais derivar errado, hein? Qual a derivada disso em x? Muito bem, Isabela. Substituindo no ponto dado. Qual foi o ponto dado? 1 e 1. 4 vezes 1 deu quanto? 4. Certo ou errado? A fórmula é essa, tá, gente? Z menos Z0 é igual a f de x, x0, y0, vezes x menos x0, mais f de y no ponto y menos y0. Ok. A primeira coisa eu já fiz. Quanto deu aqui? 4. Deixa quietinho aí. Deriva essa função em y para mim, por favor. Muito bem. 2y. No ponto de coordenadas 1 e 1. 2 vezes 1 deu 2. Ó, achei isso aqui, ó. Beleza? Vai ficar meio feinho, mas vou deixar feinho mesmo, tá? X menos x0, quem é x0? Ó, x0, y0. x0 vale 1. Mais... Vou fazer uma gambiarra aqui para não ter que fazer de novo. 2 vezes y menos y0. y0 é 1. Tá faltando eu achar esse z0 aqui. Alguém pode me ajudar? Me dá uma ideia como que eu faço para achar esse z0? Dá uma ideia, pessoal. Não, ó. Z e f de xy é a mesma coisa, tá? Ó. Z é igual a f
de xy, vou copiar aqui de novo. Se eu calcular, ó, gente, f de x0, 1, e y0, 1, quanto deu isso daqui? 2 mais 1? Isso mesmo, Bruno. Eu peguei e substituí o x por 1 e o y por 1. 2 mais 1, 3. Esse aqui é o Z0. Só substituir. Às vezes, ele poderia até te dar do ponto. 1 e 3. Mas aqui eu deixei de propósito sem dar, só para a gente saber calcular, tá? Acabou, gente. Z menos 3 é igual a distribui, 4x menos 4, 2y menos 2, z igual a 4x mais 2y, não deixa eu errar para não passar vergonha, menos 4 com menos 2 dá menos 6, com mais 3 dá menos 3. Essa é a equação do plano tangente ao gráfico dessa função. Ó, pessoal, o desenho eu escrevi em cima, mas aqui, ó, tá esse paraboloide aqui, e esse de azulzinho, esse azulzinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, esse azulzinho aqui, ó, é a equação desse plano. Ficou em cima, mas dá para enxergar, né? Não era para desenhar, tá, pessoal? Foi só para mostrar. Tudo bem? Vocês vão ver, dá um print aí por causa da fórmula. É bom. Nossa, Bruno Sartori, tem sim a função do hiperboloide, sim. Tem como calcular. A gente até calculou a derivada e nem lembra que era um. Tem sim, depois eu procuro, tá? Tenho capacidade nem de desenhar um paraboloide. Nem esse aqui eu não tenho capacidade. Isso aqui eu fiz no GeoGebra, né, gente? Não sei desenhar, reprovei em desenho. Pessoal, olha, dá um print. Ó, gente. Faz esse, ó, esse daqui, pessoal, é da página 59, mas eu troquei o ponto, tá? Eu troquei o ponto. Eu coloquei no ponto de coordenadas 2 e 1, porque aquele lá tinha dado uma equação muito feia. Então, eu coloquei no ponto 2 e 1. É a página 59, eu só troquei isso aqui. Tô esperando vocês fazerem, hein? Sempre são iguais, Ricardo. Tô olhando aqui as perguntas. Sempre é a mesma, Ricardo, sempre é a mesma. Agora que eu consegui ler tudo que você escreveu. Não, depois já está saindo completa, não pode enviar de novo, tá? Depois que ela saiu incompleta, ela já está borrada. Sempre dá igual. Eu até coloquei no slide, Ricardo, o f de xy é igual a f de yx. Não, tô entregando as notas, não.
Acho que é isso mesmo, Isabela. Espera um pouquinho que eu já vou corrigir. Vamos lá? Isso, Ivan. Vamos lá, pessoal. Me ajuda. Z é a mesma coisa que f de xy, que é dado por 3x ao quadrado menos 4y ao quadrado, certo? Estou esperando. Bruno Sartori, esse é um hiperboloide de duas folhas. Ó, aqui é a equação do hiperboloide com duas folhas. Nunca que eu ia conseguir fazer na mão livre. Tá vendo, ó? Só curiosidade, viu, gente? Agora deixa eu voltar lá no meu exercício.
enquanto pode, Davi. Por enquanto pode, tá, Davi? É uma função com duas variáveis. A terceira é o z, né? Tá? Vamos fazer? Z igual, né, Bruno? Coloca Z igual. Vamos fazer, não sei se dá isso. Me ajuda aí, deriva em x. 6x. Não deixa eu errar, hein? No ponto de coordenadas 2 e 1. 6 vezes 2, 12. Confere. Deriva em y. Menos 8y. No ponto de coordenadas 2 e 1. 8 vezes 1. Opa, esqueci do menos. Errei. Menos 8 vezes 1 deu quanto? Menos 8. Tô acertando, pessoal? Isso aqui é um, tá? O que mais preciso? Preciso zero. Z. Vou até copiar aqui de novo. X e y igual a 3x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Para achar o Z0, eu vou achar o f de 2 e 1. 3 vezes 2 ao quadrado. Ajuda aí, pessoal. 4 vezes 3, 12. 12 menos 4, 8. Certo isso? Certo, pessoal? Pôr na fórmula. Z menos Z0 igual a f de x, x0, y0, x menos x0, mais f de y, x0, y0, y menos y0. Tô acertando, eu acho. Z menos 8. Isso daqui eu calculei, né, pessoal? Deu 12. X menos x0. Quem é x0? 2. Peraí. F de y no ponto deu menos 8. Y menos y0, que é 1. Doze x menos 24, menos 8y mais 8. Ai, pessoal, vai ficar feio, mas vou colocar aqui, tá, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Z igual a 12x menos 8y. Ajuda aí, pessoal. Menos 24 mais 16 dá... Não é o zero, não, José. É sempre o ponto dado, que é o ponto x0 e y0. É isso que você quis dizer? Hein, José? É sempre ele, é o ponto dado. Pessoal, quanto deu aqui? Peraí que eu me perdi agora que eu fui lá falar. 8 mais 8, 16, menos 24 mais 16 dá menos 8. Ficou feio, né? Dá para enxergar aqui, pessoal? Vocês estão... Boa noite, Daniel. Então tá bom, vou deixar assim mesmo. Tá? Na verdade, esse exercício, pessoal, na verdade, ele é só... O que eu preciso fazer, na verdade, é só a derivada em x e a derivada em y. Eu vi 34? Ó, tem várias perguntas aí, eu perdi algumas perguntas, tá? Tava feio mesmo, então vou apagar. Ó, Z
menos Z0. Z0 é 8. Aí eu calculei essa derivada aqui, substitui o ponto, que deu 12. Vezes x menos x0. 2. Menos a derivada aqui, ó, menos nada, mais. A derivada aqui deu menos 8. Que multiplica y menos y0. Y0 é 1. Então, eu tenho z menos 8 é igual a 12x menos 24, vai conferindo. Mais com menos dá menos. 8y menos dá mais 8. Certo? Ó, menos mais 8. Aí o que eu fiz? Juntei, não tinha nada para juntar, coloquei 12x menos 8y. Eu juntei isso aqui, ó, gente, menos 24 com mais 8, com esse mais 8 que veio pro outro lado, porque estava subtraindo, veio somando. Então, menos 24 mais 16, deu menos 8. Tudo bem? Sim, se fosse. 12 vezes 2, ó. 12 vezes 2 dá 24. Faz a distributiva. 12 vezes 2, 24. Não, você joga ele negativo, não tem problema. Se o Z fosse negativo, você ia fazer menos com menos, dava mais. Tá? Faz regrinha de sinal, normalmente. Isso mesmo, Daniel. Primeiro acha o f de x, o f de y e substitui o ponto dado. Isso nós vamos fazer muito hoje, tá? Esse aqui eu nem fiz o gráfico, tá, gente? Vamos lá? Vou tirar dessa página. Não vou fazer, não. Não precisava também fazer na outra, eu só queria mostrar para vocês. Também não precisava, nenhuma delas, tá? Pessoal, quando eu falo derivadas parciais, presta atenção. Quando eu falo em derivadas parciais, quando eu estou fazendo uma derivada parcial, eu estou encontrando uma taxa de variação. Uma taxa de variação ao longo do eixo x, se eu tiver derivada parcial em x. E uma taxa de variação ao longo do eixo y, se eu estiver derivando em y. Quando eu falo em derivada direcional, também eu estou falando de uma taxa de variação. Essa taxa de variação, só que agora ela está indo numa direção qualquer. Então, antes eu estava achando taxa de variação ao longo do eixo x, ao longo do eixo y. Agora, eu vou começar a achar uma taxa de variação em uma direção qualquer. Quando eu falo de direção, o que vocês lembram, pessoal? Quando eu falo de direção, o que vocês lembram que vocês já aprenderam? Muito bem, Erison. Toda vez, Erison, isso mesmo. Toda vez, isso aí, Eduardo. Quando eu falo de direção, vem na minha cabeça vetor. Ok. O vetor agora, pessoal, lembra que a gente aprendeu o semestre passado? Agora a gente vai misturar o vetor, né, com as derivadas, ok? Então, vamos lá. Antes de começar a falar o que é derivada, não, tem que saber, o vetor é muito importante no curso de engenharia, tá, gente? Ó, antes de falar de derivadas, de derivada direcional, no caso, nós vamos relembrar um pouquinho de vetores. Então, olha só. Vetor no plano. Vetor no plano é um vetor que tem duas coordenadas, tá? O vetor, ele pode ser escrito na forma de combinação linear de I, J,
Ou o vetor ele pode ser escrito através de coordenadas, ou como combinação linear de J, ou como coordenadas. Tá? Nunca esqueça, vou desenhar bem mal feito aqui, assim, ó, nunca esqueça que eu tenho aqui o I, né? Ou finge que tá I e o J, formando um ângulo de 90 graus aqui. Então, o I e o J é uma base para o meu vetor no como combinação linear, eu escrevo em combinação linear de I e de J. Ou escrevo através de coordenadas, aqui não entra o I, não entrou J, entrou só os coeficientes numéricos. Então, exemplo. Vetor 2i menos 3j. Ou posso escrever coordenadas 2 e menos 3. Aqui tá, ó, o eixo x, eixo y. Aqui no x está no 2, né, ó. O x vale 2 e o y vale menos 3. 2 e menos 3. Aqui eu desenhei o meu vetor v. Esse aqui é meu vetorzinho v. É o meu vetor 2i menos 3j. Certo, pessoal? Ótimo. Pessoal, dá um outro exemplo aqui, ó. Olha aqui um pouquinho. Se eu tivesse v igual a 8j menos 7i. Fala para mim as coordenadas desse vetor, por favor. Aqui está escrito como combinação linear. Me fala quais seriam as coordenadas desse vetor. Muito bem, Isabela. Menos 7 e 8. Se eu tivesse colocado 8 e menos 7, estaria certo? Não, né? Esse daqui é o valor de x, que está junto com o i. E esse aqui é o valor de y, que está junto com o j. Muito bom. Ótimo. Pessoal, tem então duas coisas, já estou lembrando. Que eu posso escrever o vetor que está no plano, é um vetor que tem duas coordenadas. É um vetor que depende de i e de j. Eu posso escrever ele como combinação linear ou posso escrever como coordenadas. Ótimo. Agora, como que eu faço para achar o comprimento desse vetor? Pega o reg e meço? Como que eu faço para achar o comprimento desse vetor, pessoal? Quem lembra? Módulo, isso. Calculo o módulo. Alguém lembra como calculo o módulo? Ó, módulo ou comprimento do vetor é a mesma coisa? Módulo ou comprimento do vetor? Eu calculo muito fácil, isso, Ivan. Eu tenho um vetor, para calcular o módulo, primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, somo e depois extraio a raiz. Simples e mais. Certo? Exemplo. Calcule o módulo do vetor 2 e menos 3. O que eu faço? Módulo de V. Que exagero. Pessoal, eu não posso esquecer que o número negativo elevado a expoente par, ele fica positivo. Então, menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 4, 13. Achei o módulo do vetor. Raiz de 13. Acabou. Só que, pessoal, muitas vezes a gente está interessado no vetor apenas na direção e no sentido. Então, eu não estou interessada propriamente no vetor, eu estou interessada apenas na direção e no sentido. O comprimento até me atrapalha. Então, de vez de eu usar o vetor, o que eu posso usar?
quando eu estou interessada apenas na direção e no sentido. O que eu uso? De vez em usar o vetor, eu uso o quê? Muito bem, Erison. Eu uso versor. O que vem a ser um versor? Versor é um vetor unitário, um vetor de comprimento igual a 1, que ele é, no caso, um versor de V, aqui, ó. Versor de V. Ele tem a mesma direção que V, o mesmo sentido que V, só que o módulo dele é igual a 1. Ou seja, ele é um vetor unitário. Nossa, professor, mas como que eu faço para achar um vetor unitário? Simples. Vetor dividido pelo seu módulo. Então, ó, naquele vetor lá, a gente achou o módulo dele, lembra? A gente acabou de fazer o módulo de V? Tinha dado raiz de 13. O versor, gente, é o vetor dividido pelo seu módulo, que dá 2 sobre raiz de 13, e menos 3 sobre raiz de 13. Esse cara que eu acabei de encontrar, ele tem a mesma direção que esse, mesmo sentido que esse, só que o comprimento dele é igual a 1. Pessoal, como é que faz mesmo para ver se dois vetores têm a mesma direção? Como que eu faço para verificar se dois vetores têm a mesma direção? Alguém lembra como que eu faço para verificar se dois vetores têm a mesma direção? Não, gente, é só fazer esse está para esse e verificar se eles são proporcionais, ó. 2 está para 2 sobre 13, assim como menos 3 está para menos 3 sobre 13. Será que é verdade isso? Como que eu faço essa conta mesmo? Isso aqui é 2 dividido por 2 raiz de 13. Divisão de frações, eu copio a primeira e inverto a segunda. Cancelei, cancelei. Deu raiz de 13. Ótimo. Igual a menos com menos dá mais. 3 dividido por 3 raiz de 13. Dá 3 vezes inverte. Cancelou, cancelou. Deu raiz de 13. Deu igual? Deu. Então, quer dizer que eu provei que esse daqui tem a mesma direção que esse. Ou seja, eles são paralelos. O sentido, depois que eu vi que tem a mesma direção, eu tô vendo que tá no mesmo sentido, porque os sinais são iguais, tá? Positivo e negativo. Tá. Só que, enquanto esse vetor aqui tem um comprimento igual a 13, nós vamos calcular quanto vale aqui o comprimento desse. Depois eu apago tudo isso, tá, gente? 2 raiz de 13 ao quadrado, mais menos 3 raiz de 13 ao quadrado. Dá 4 sobre 13. Número negativo elevado ao expoente par fica positivo. 3 ao quadrado, 9 sobre 13. 4 mais 9, 13, dividido por 13, dá 1, que deu raiz de nada. Então, provei para vocês que estou falando a verdade. O versor, que é o vetor dividido pelo seu módulo, ele tem a mesma direção que V, mesmo sentido que V, só que o módulo dele é igual a 1. Ou seja, ele é um vetor unitário. O módulo vale 1. Tudo bem até aí? Relembramos? Deixa eu apagar isso, tá, gente? Vou apagar, tá? Então, eu provei. Agora não precisa provar mais, você já sabe que é verdade. Beleza, o que mais que eu tenho que lembrar dos vetores? Lembra que a gente também tem o vetor definido por 2 pontos?
Então, se eu tenho dois pontos, por exemplo, A e B, pontos do plano, porque a gente está falando tudo de duas variáveis, tá? Pontos do plano. Como que eu acho o vetor AB mesmo? Quem é que lembra? Aqui, João. 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Deu raiz de 13. Tá, João? João? Pessoal, ajuda aí, lembrando. Se eu tenho dois pontos A e B, como que eu faço para achar o vetor AB mesmo? Quem lembra? Como que eu faço para achar? Não, uma coisa mais... Isso, Bruno, ótimo. Bruno Cardoso falou aqui já. Para achar o vetor AB, eu faço B menos A, que é x2 menos x1, y2 menos y1. B menos A. B menos A. Aqui, ó, exemplo. Isso também vou precisar saber, tá, pessoal? 0 menos 2. Ó, 0 menos 2. Menos 2 menos menos 1. Exagerando aqui que não precisa. Dá menos 2. Ó, menos com menos dá mais, né? Menos 2 mais 1. Dá menos 1. Bico? Bico? Tudo bem por enquanto? Tá. Aqui, ó. Produto escalar, já que você falou, Eduardo. Se eu tenho dois vetores, o produto escalar entre esses dois vetores, escalar é número. O produto escalar entre esses dois vetores é um número real que eu encontro fazendo x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então, para fazer o produto escalar, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Tudo bem, gente? Então, voltando lá. Então, tenho dois vetorzinhos aqui, ó, o U e o V. E eu quero o produto escalar entre eles. Olha o que eu faço. 2 vezes 3, 6. Aqui, né? Não custa nada, não. Ó, faz esse vezes esse, 2 vezes 3, mais menos 4 vezes menos 1. 2 vezes 6, menos com menos mais. 6 mais 4, 10. Deu um número. Eu peguei dois vetores, fiz o produto escalar e encontrei um número. E, só para a gente relembrar, né, eu coloquei essa fórmula aqui, eu consigo também achar o produto escalar entre os dois vetores se eu conhecer o ângulo entre eles. Então, produto escalar entre U e V é módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. A gente vai usar isso na hora que eu falar de taxa máxima de variação. Por enquanto, tudo isso que a gente deu uma revisada, a gente vai usar para encontrar a derivada direcional. Tudo bem? Esse slide não vai para vocês hoje, tá? É porque eu não vou conseguir terminar ele todo. Não vou conseguir terminar todo, aí eu deixei num slide só.
Olha aqui, pessoal. Então, vamos lá. Derivada direcional. Não esqueça que derivada direcional é uma taxa de variação, tá? Eu posso pedir no exercício, encontre a taxa de variação ou encontre a derivada direcional, que eu estou pedindo a mesma coisa. Então, ó, me ajuda. Me ajuda não, só presta atenção. A derivada direcional que eu indico du, f de xy, du quer dizer que a derivada está indo na direção do vetor u, tá? Então, a derivada direcional de f, denotado por duf, no ponto dado, na direção de um vetor unitário. Opa! O vetor tem que ser unitário, tá? Se você colocar um vetor diferente de unitário, vai dar errado. Então, a derivada direcional é uma taxa de variação. Então, quando eu calculo a derivada direcional num determinado ponto, eu encontro um número real, tá? Como que eu encontro isso? Como eu encontro essa taxa de variação, essa derivada direcional? Derivo a função em x, derivo a função em y. Substituo o ponto lá, o ponto dado. Esse A aqui é a primeira coordenada do meu vetor unitário, meu versor, e esse B aqui é a segunda coordenada do meu vetor unitário. Vocês vão ver como é facinho. Será que eu posso tirar daqui, dessa página? Melhor vocês darem um print, né, pessoal? Pessoal, olha só. Olha como é fácil, tá? É a mesma coisa, tá? Ó, vetor unitário até pode colocar aqui. É a mesma coisa que vetor, ou versor. Tá? Bom, pessoal, olha aqui. Olha que facinho. Considere a função x ao quadrado y ao cubo. Determine a derivada direcional no ponto de coordenadas 1 e 1, na direção do vetor unitário u, dado por menos 3/5 e 4/5, tá? Espera só um pouquinho. Derivada direcional. Então, a derivada na direção de u seria deriva em x, substituo o ponto dado, vezes o a, mais deriva em y, substitui o ponto dado, vezes b. Bom, esse a aqui é menos 3/5. Esse b aqui é 4/5. O que eu preciso, na verdade, é derivar a função. Vou copiar a função aqui de novo, peraí. Ó, a função é x ao quadrado, y ao cubo. Deriva essa função em x, por favor. Deriva direitinho, tá, gente? Deriva essa função. Muito bem. Desceu 2, x, y a terceira.
No ponto de coordenadas 1 e 1, que foi dado, 2 vezes 1 vezes 1 cubo. Deu 2. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Deriva a função em y. Deriva isso aqui em y agora, pessoal. X ao quadrado. Ó, gente, na verdade, tudo bem, eu vou apagar isso aqui, ó. X ao quadrado deriva o y ao cubo, daria 3y ao quadrado, né? Só que a gente já vai fazer direto. Desce o 3, x ao quadrado, y ao quadrado. Concordam? Tá mais bonito assim? Hein, Isabela? Já desci o 3 aqui multiplicando, x ao quadrado, y ao quadrado. No ponto de coordenadas 1 e 1, deu quanto? 3. Tudo bem por enquanto? Então, ó, derivada direcional. Essa derivada aqui eu já fiz, deu 2. O valor de A ele já deu de presente. Mais isso aqui eu calculei, deu 3. O valor de B, 4/5. Deu menos 6/5, mais 3 vezes 4, 12/5, que deu 6/5. Vê se está certo isso. Essa é a taxa de variação, tá bom? Sueli, peraí, deixa eu ver aqui mais uma coisa que eu não tô nessa equipe aqui. Sueli, aqui a data de vencimento, a data que você tem que entregar a tarefa é no dia 27 de abril. Ivan, qual que é o seu último nome mesmo? Tarefa 4. Tarefa 4. Eu peguei uma coisa da chácara aqui. Que coisa. Nunca que eu ia achar. Não, mentira, é dia 22 de abril, falei errado. Vence dia 22 de abril, falei errado, hein? Não, é dia 22, tá, Sueli? É 22, tá? É que eu deixei aberto até dia 25, mas a tarefa vence no dia 22. Tá bom, vai, muda aqui para dia 25. Deixa eu ver, só deixa eu achar aqui o Ivan. Para ver se eu tô na sala certa. Às vezes eu não tô na sala certa. Vargas. Ivan Vargas, entregue. Vocês estão me enganando? Pecado em enganar a professora, hein? Então, peraí. Data de conclusão, dia 25.
Data de fechamento. Agora vai aparecer uma alteração mesmo. No meu não aparece não, viu? Coloquei dia 25 agora. O que você tá falando, Sueli, pra mim não aparece. Não aparece, não. Pensei que era em outro lugar, mas não aparece. Eu vou. Gente, vamos pro intervalo agora, depois a gente volta, tá? Eu vou, gente, melhorar essa fórmula para vocês, tá, Pedro? Eu vou melhorar, tá? Essa fórmula. Tudo bem? Mas ela sempre vai ser a mesma. É lógico, né, que a dificuldade vai mudar um pouquinho, mas sempre vai ser a mesma, tá bom? Quer pouquinho, pessoal? Mais exercício derivado direcional.